Bíblia, que livro é esse? Como entender? Como estudar a Bíblia sozinho com grande proveito? Neste vídeo eu falarei sobre isso, mas antes de continuar, não se esqueça de clicar aqui em inscreva-se para se inscrever em meu canal e dar o seu apoio. Desde já, muito obrigado. A Bíblia é uma verdadeira biblioteca, com 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, escrita por cerca de 40 homens, inspirados pelo Espírito Santo, durante um período aproximado de 1.600 anos. É o livro mais lido no mundo. O primeiro livro impresso já foi publicado em cerca de 200 idiomas, e é certamente o livro dos livros. Para o seguidor de Cristo, a palavra de Deus reveste-se de especial interesse, pois é a sua relação com ela que determinará o sucesso ou o fracasso da vida cristã. A relação do discípulo com a Bíblia envolve ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar no que Deus fala através da sua palavra, aplicando a mensagem bíblica à sua própria vida. Quais são as principais expressões relacionadas à Bíblia? A Bíblia é conhecida como Escrituras Sagradas. Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 27, nós lemos assim: E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. No Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de número 39, está escrito assim: Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A Bíblia é conhecida também como a Palavra de Deus. João, capítulo de número 17, versículo de número 17, está escrito assim: Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E em Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12, nós lemos assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A Bíblia é conhecida como Lei de Deus, Estatutos, Preceitos, Mandamentos, Juízos, Testemunhos e Ordenanças. Em Josué, capítulo de número 1, versículo de número 8, está escrito assim: Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Em Salmos, capítulo de número 1, versículo de número 2, nós lemos assim: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E no capítulo 19, versículos 7 ao 9, nós lemos assim: A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Quais os estágios para que a palavra de Deus chegasse até nós? Primeiro, a revelação. É o conteúdo da palavra. Logos, em grego. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículos do 1 ao 14. Relata o próprio Jesus como a palavra de Deus. Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 1, nós lemos assim: Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias
pelo Filho. É a ação completa de Deus em favor da redenção da humanidade, revelada na pessoa de Jesus. A revelação é acabada, está consumado. Evangelho de João, capítulo de número 19, versículo de número 30. E completa. Por isso mesmo, não há revelação atualmente. O segundo estágio é a inspiração. É o registro da revelação. Registro do Logos. É a Escritura. Só a Bíblia é inspirada por Deus e completa em si mesma. Em 2 de Pedro, capítulo de número 1, versículos 20 e 21, está escrito assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Apocalipse, capítulo de número 22, versículos 18 e 19, nós lemos assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras das profecias deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Inspirada aos profetas e apóstolos, atualmente não há inspiração. O terceiro estágio é a iluminação, é a aplicação do Logos, é o rema, a palavra de Deus em nossas vidas. Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 29, está escrito assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16, nós lemos: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 8, nós lemos assim: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. E em Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12, está escrito assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O que existe atualmente é a iluminação. Quais são as principais teorias da inspiração? Acerca da inspiração das Escrituras, procurando compreender até que ponto vai a atuação divina e até que ponto vai a atuação dos autores bíblicos, temos as seguintes teorias. Primeira teoria é a teoria parcial. Ensina que nem toda a Bíblia é a palavra de Deus, como, por exemplo, descrição de pecados, declarações de Satanás, interpolações e acréscimos. A segunda teoria é a teoria total ou plenária. Ensina que toda a Bíblia é a palavra de Deus, inclusive descrição de pecados, declarações de Satanás, acréscimos e interpolações. No caso dessa teoria, reconhece-se como palavra de Deus cada texto, levando em conta seu contexto e o espírito da letra, o que está por detrás do texto. A palavra de Deus é total, porque toda a Bíblia traz ensinamentos divinos que visam orientar, corrigir e encaminhar o leitor para os propósitos da vontade de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16, está escrito assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça,
A terceira teoria é a teoria tradicional. Ensina que os autores bíblicos receberam informações e testemunhos de seus antepassados, reunindo elementos para ampliar o que, oral ou por escrito, receberam. E, dessa forma, com todo esse material, completando a escritura dos livros bíblicos. No caso dessa teoria, Jesus criticou severamente a tradição dos anciãos do povo de Israel, porque eles passaram a seus sucessores e descendentes acréscimos e itens negativos que acabaram por dificultar o que Deus lhes ensinava. Mateus capítulo de número 23, versículo de número 2, está escrito assim, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. E em Mateus capítulo de número 23, versículo de número 4, nós lemos assim: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Mateus capítulo de número 23, versículo de número 25, nós aprendemos o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Mas sabemos que a Bíblia se refere a excelentes tradições que deveriam ser lembradas e praticadas. Em Deuteronômio capítulo de número 6, versículos 6 ao 9, nós lemos assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Lucas capítulo de número 24, versículo de número 27, está escrito assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E em 2 de Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 5, nós lemos: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. A quarta teoria é a teoria literal. Ensina que a própria letra dos textos bíblicos tem poder transformador como a palavra de Deus. O exagero dessa teoria costuma incentivar certas práticas empíricas, como, por exemplo, ler a Bíblia em voz alta para expulsar espíritos malignos, deixar a Bíblia aberta sobre a mesa para abençoar a casa. Os que contradizem esta teoria enfatizam cada vez mais que a palavra de Deus não é propriamente a letra, como já explicado na teoria plenária, mas o que está por detrás da letra, o contexto e o espírito da letra. A quinta teoria é a teoria intuitiva. Ensina que Deus trabalhou de modo direto a mente dos escritores bíblicos, como seres humanos que foram, assim como trabalharia a mente do romancista, do poeta, do historiador e por aí afora. Para essa teoria, a ênfase da inspiração é bem humana. A sexta teoria é a teoria do ditado. Ensina que a palavra de Deus é estritamente aquilo que Deus ditou diretamente aos escritores, num processo do texto bíblico. Principalmente essa teoria enfatiza a expressão "assim diz o Senhor". Como é fácil observar, essa teoria enfatiza demasiadamente o aspecto divino, minimizando a atuação humana dos escritores bíblicos. O exagero dessa teoria pode levar à psicografia espírita, o que é lastimável. A sétima teoria
é a teoria dinâmica. Ensina que a inspiração bíblica sempre dependeu dos dois aspectos, divino e humano. Se, por um lado, Deus ditou e soprou as Escrituras, por outro lado, os escritores bíblicos tiveram grande participação no texto bíblico, observando todos os itens de suas personalidades, vivência espiritual, condições sociais e políticas, condições financeiras e por aí afora. É mesmo a Bíblia a palavra de Deus? Analisando as teorias da inspiração e vários outros aspectos práticos da vivência com a Bíblia, vale ressaltar a ênfase da seriedade da Bíblia como a palavra de Deus. Em primeiro lugar, a própria Bíblia declara ser ela a palavra de Deus. Em 2 de Timóteo, capítulo de número 3, versículos 16 e 17, está escrito assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12, nós lemos: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. E em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 1, está escrito assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Em segundo lugar, o próprio Jesus declara ser a Bíblia a palavra de Deus. Mateus capítulo de número 22, versículo de número 29, nós lemos: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E no Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de número 39, nós lemos: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Em terceiro lugar, como palavra de Deus, a Bíblia mantém sua unidade, contendo 66 livros, escritos por cerca de 40 diferentes autores e com estilos totalmente diferenciados durante aproximadamente 1.600 anos e em épocas bem diferenciadas. O tema e o propósito das Escrituras sempre estão ressaltados em todo o texto bíblico, levando-se em conta, obviamente, os diferentes contextos dentro do qual cada texto foi escrito. Observando bem, verifica-se que a Bíblia não se contradiz. Em quarto lugar, a Bíblia é inerrante. Tudo que tem sido declarado, enfatizando erros no texto bíblico, tem caído por terra diante das provas científicas e do progresso da hermenêutica. Em quinto lugar, a Bíblia é preservada. Através da história, das culturas e civilizações, têm sido envidados muitos esforços para combater e anular a Bíblia. Mas a Bíblia permanece e atravessa todas as perseguições dos ímpios e céticos, enquanto tantos livros antigos já desapareceram. A Bíblia sempre continua atual. Em sexto lugar, a Bíblia é sempre atual e prática, respondendo e satisfazendo todas as necessidades do ser humano em cada geração, como na fase pós-moderna em que vivemos. Em sétimo lugar, a Bíblia tem poder transformador. Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. 1 de Pedro, capítulo de número 1, versículos 23 ao 25, está escrito assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. O que é cânon bíblico? A palavra cânon significa vara de medir. O cânon era usado para a inserção dos livros no rol dos 66 livros bíblicos. Quais são as exigências para ser aceito um livro no cânon bíblico? Primeiro, o livro deveria ter sido escrito por um profeta ou apóstolo de renome, ou que determinado autor tivesse tutela, referência e credencial, como, por exemplo, Salomão, Marcos, Lucas e por aí afora. Em segundo lugar, o livro ou seu autor deveriam ter sido mencionado por Jesus. Em terceiro lugar, o livro deveria ter sido de grande valia para as igrejas do Novo Testamento e para as igrejas da época chamada patriarcal. Em quarto lugar, o livro deveria estar perfeitamente adequado e em sintonia com todos os ensinos e doutrinas registrados nos demais livros do cânon bíblico. Em quinto lugar, o livro deveria ter poder transformador. Em segundo lugar, eu quero falar sobre os livros apócrifos ou deuterocanônicos. Em primeiro lugar, eles não preencheram as exigências requeridas para que um livro fosse canônico. Em segundo lugar, esses livros trazem vários erros que contradizem determinadas doutrinas bíblicas quando comparados com livros canônicos. Em terceiro lugar, esses livros apócrifos trazem informações históricas e político-sociais, bem como dados da espiritualidade das regiões nas épocas em que foram escritos. As traduções católicas apresentam livros apócrifos tais como 1º e 2º Macabeus, Eclesiástico, Sabedoria, Judite e outros. Existiu a possibilidade de Paulo haver escrito a 3ª e a 4ª carta aos Coríntios. Judas, no versículo 14, traz a informação de uma profecia de Enoque. Quais são as divisões bíblicas? O cânon bíblico se divide em 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. O Antigo Testamento se divide em livros da lei ou Pentateuco, entre Gênesis e Deuteronômio, livros históricos entre Josué e Esther, livros poéticos ou de sabedoria entre Jó e Cântico dos Cânticos, profetas maiores entre Isaías e Daniel, e profetas menores entre Oséias e Malaquias. O Novo Testamento se divide em livros biográficos ou evangelhos entre Mateus e João, livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, epístolas paulinas entre Romanos e Filemão, epístolas gerais entre Hebreus e Judas e Revelação, o livro do Apocalipse. Se referindo à Bíblia, o que é hermenêutica? Na teologia, é a técnica que, através da exegese, cuida do estudo e interpretação gramatical e sistemática das Escrituras Sagradas. Para que a exegese do texto bíblico seja fiel,
segue-se alguns conselhos. Primeiro conselho: sempre que alguém pretender estudar a Bíblia, precisa observar o propósito para qual ela foi escrita. Quando alguém estuda a Bíblia sem observar o seu propósito, acaba por confundir-se em seu estudo e entrar por outros caminhos que não levam ao ideal que a Bíblia procura alcançar, inclusive correndo o risco de ir contra os planos de Deus, causando problemas de interpretação para si mesmo e para muitos outros, partindo por falsas doutrinas. Mateus capítulo de número 22, versículo de número 29, nós lemos: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E no Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de número 39, está escrito: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Segundo conselho: partindo da certeza de que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito de Deus a seus escritores, como também é o Espírito de Deus que nos ilumina para compreendermos e praticarmos os ensinos bíblicos, fica bem claro que alguém só consegue entender claramente a Bíblia se antes do seu estudo tomar as seguintes providências. Primeira providência: dedicar-se à oração. Segunda providência: deixar de lado seus preconceitos já estabelecidos. Terceira providência: dar inteira liberdade para que o próprio Espírito Santo o conduza no estudo bíblico. Efésios capítulo de número 1, versículos 16 ao 19, nós lemos assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre vós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Efésios 3, 14 ao 19, nós lemos assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O quarto conselho: esteja disposto a obedecer e praticar as lições aprendidas. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 22, nós lemos assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O quinto conselho: ao nos dedicarmos ao estudo dos textos bíblicos, em hipótese alguma, podemos considerar verdadeiro um ensinamento e uma prática, a menos que esse ensinamento e prática tenham sido citados e vivenciados pelo próprio Cristo. Jesus é o centro da hermenêutica. Profetas do Antigo Testamento e apóstolos do Novo Testamento devem ser dignos de respeito e consideração. Mas a verdade bíblica está fixada mesmo em Jesus. João, capítulo de número 8, versículo de número 32, nós lemos assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E em João, capítulo de número 14, versículo de número 6, está escrito:
Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E em Atos, capítulo de número 4, versículo de número 13, nós lemos assim: Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O sexto conselho: em hipótese alguma, alguém pode estabelecer uma doutrina e ensiná-la a outros, declarando que essa doutrina é bíblica, sem observar o texto que fundamenta essa doutrina, o contexto desse texto e as referências desse texto bíblico. Para entender determinado ensinamento de um texto bíblico, é necessário fixar-se específica e demoradamente nesse texto, pesquisando as línguas originais, grego e hebraico, e relacionando a língua em que o texto está escrito, por exemplo, o nosso idioma português. No estudo do texto bíblico, verifica-se a exegese, isto é, extrair do texto bíblico tudo o que puder, esmiuçando e detalhando para que os ensinos extraídos do texto original possam ser aplicados em nossas vidas. É preciso ter muito cuidado na exegese, para não fugir do sentido bíblico proposto pelo texto original, principalmente nos tempos pós-modernos, quando há variedades de ideologias. Necessário se faz também evitar inferências, atribuindo ao texto bíblico imaginações e espiritualizações criadas pelo próprio leitor ou estudioso da Bíblia, que nada tem de fato com a verdade bíblica. Observando as pontuações, a etimologia e significado das palavras, sinônimos e antônimos, análise morfológica das palavras, detectando a classe gramatical a que cada palavra pertence, e observar a análise sintática, estudando as frases e períodos, verificando-se o sujeito, o predicado, os complementos, os adjuntos e por aí afora. Que você possa ser encontrado na presença de Deus como obreiro aprovado e que maneja bem a palavra de Deus. Um abraço.